Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre trigonometria. Hoje nós vamos estudar outras razões trigonométricas, que são elas a tangente, a cotangente, cossecante e a secante, certo? Vamos começar pela tangente. A tangente, pessoal, ela é definida como tangente de um ângulo, ela é definida pelo seno dele dividido pelo cosseno dele, certo? A gente já sabe disso, né? Em aulas passadas. Só que na circunferência trigonométrica, como é a interpretação da tangente? Vamos analisar. Bom, primeiro, nós traçamos uma reta perpendicular ao eixo X aqui, ó, e que ela vai ser tangente à circunferência no ponto A. Ou seja, o único ponto de encontro dessa reta aqui com a circunferência é exatamente esse ponto A, certo? Bom, traçar essa reta, nós vamos prolongar o segmento OP até tocar essa reta tangente que a gente traçou, certo? A gente vai ter esse ponto aqui, né? Ó. Esse ponto aqui, a tangente vai estar nele, certo? Por exemplo, o y desse ponto aqui vai ser exatamente a tangente do ângulo que estiver aqui. Por exemplo, ó. Certo? A gente sabe que a tangente de 45 é 1, né? Ó. Então, se você ver, ó, quando tiver exatamente 45 graus, essa distância aqui vai ser 1. O y desse ponto vai ser 1, né? Então é isso, pessoal. A tangente é assim na circunferência trigonométrica. Vamos analisar o sinal, certo? Se vocês observarem, ó, no primeiro quadrante, a tangente é o quê? Ó? Ela é sempre positiva, tá vendo? Ó? Porque, como todos os ângulos do primeiro quadrante, ela vai estar sempre, o prolongamento do segmento AP, né, vai estar sempre tocando a reta tangente lá, ó, do ponto A, na parte positiva da reta, tá vendo? Ó? Se vocês observarem. Então a gente conclui o quê? Que no primeiro quadrante a tangente ela é positiva. Vamos analisar agora no segundo quadrante. Ó, no segundo quadrante, vocês verem, ó, o que acontece, ó. O prolongamento, se você ver, ele vai ser na direção oposta, né, ó, o que vai cruzar na reta. Então, o que acontece? Vai ser sempre negativo, porque vem lá num ponto muito grande lá embaixo, muito pequeno, na verdade, e vai até o A, tá vendo, ó? Então, a gente conclui o quê? Que no segundo quadrante, a tangente, ela é negativa, certo? Vamos analisar o terceiro quadrante agora. O terceiro quadrante, se vocês verem, a tangente vai ser o quê? Ela é sempre positiva, tá vendo? Vai ser a mesma coisa do primeiro quadrante, tá vendo? Vai ser sempre positiva, porque no prolongamento tá cruzando a reta tangente lá, sempre na parte positiva dela, tá vendo? Então, a gente concluiu aqui que no terceiro quadrante, a tangente ela é positiva também. Bom, vamos analisar no quarto quadrante agora, certo? Quarto quadrante, se vocês verem, ó, vai ser o quê? Também vai ser negativa, tá vendo? Ó? Certo? Por quê? Porque o prolongamento do segmento OP está cruzando a reta tangente no ponto A na parte negativa dela, certo? Y desse ponto aqui é sempre negativo. Então a gente conclui que no quarto quadrante é negativa também. Então, recapitulando, pessoal. No primeiro quadrante a gente tem o quê? Que a tangente ela é positiva. No segundo quadrante a gente tem que a tangente é negativa. No terceiro quadrante a gente tem que a tangente é positiva. E no quarto quadrante a gente tem que a tangente é negativa. Se vocês verem, o intervalo da tangente vai ser o quê? Tá no zero aqui, ó. Você concorda que vai varrer todos os reais, ó? Tá vendo, ó? Percebe, ó, que ela vai lá pra frente, depois vem lá embaixo, ó. Vendo, ó? Então ela vai ser todo o corpo dos reais, certo? Todo o conjunto dos reais. Tá vendo? Só que não sei se, acho que vocês já devem ter percebido o seguinte. Mas será que em todos os pontos daqui todos os ângulos correspondentes aqui, vai tocar a reta tangente? A resposta é não. Porque, por exemplo, ó, se a gente olhar o ângulo de 90 graus, a reta nunca vai se tocar. Por quê? Porque como essa reta aqui ela é tangente à circunferência, a gente sabe o quê? Que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, quando esse ângulo aqui for 90 graus, essas duas retas vão ser o quê, pessoal? Vão ser paralelas. Então, quando duas retas são paralelas, elas nunca se encontram.
Por isso que a tangente de 90 graus aqui, ó, ela não existe. Se a gente for analisar na fórmula algébrica dela, ó, o cosseno de 90, como a gente já viu, é 1. É zero, quer dizer. Então não existe divisão por zero, tá vendo? Por isso que não vai existir tangente de 90. É o mesmo raciocínio para a tangente de 270 graus. Ó, não vai existir tangente, tanto porque vai ser uma divisão por zero na forma algébrica, tanto porque as retas aqui, ó, o prolongamento do segmento OP e a reta tangente aqui no ponto A, elas nunca vão se encontrar. Então, lembrando novamente, tangente de 90 e a tangente de 270 não existem, certo? Vamos analisar agora. Ó, a gente sabe o que, ó. Em 0 graus, a tangente de zero vai ser o quê? Vai ser zero. Porque, ó, prolongamento do segmento OP, o ponto que vai ser de encontro do segmento OP, prolongamento do segmento OP com a reta tangente vai ser exatamente o ponto P. E em que ponto é esse? No ponto A, que é exatamente esse ponto aqui. E esse ponto A tem o quê? O Y dele é zero, certo? Vamos ver em 90. Em 90 a gente já viu que não existe, né? Em 180 vai ser a mesma coisa, ó, vai ser zero, porque quando eu prolongar aqui o segmento OP, ó, eu vou cair exatamente no ponto A, e o Y no ponto A é zero. Então a tangente de 180 é zero. 270 não existe, né? E é isso, certo? Agora, pessoal, vamos analisar a cotangente, certo? A cotangente, pessoal, ela é quase a mesma coisa da tangente. Só que a gente vai traçar uma reta tangente à circunferência, não mais nesse ponto, mas sim nesse daqui, ó, certo? E vamos prolongar também o segmento OP. Vamos encontrar esse ponto aqui, que vai ser o ponto de encontro da reta tangente, né, a esse ponto, e o prolongamento do segmento OP. Então, o x desse ponto é que vai ser exatamente a cotangente do ângulo em destaque, que é esse aqui, que é 45 no caso, certo? Observem aí, ó. É sempre bom a gente analisar o sinal, então vamos ver o sinal, certo? Ó, no primeiro quadrante, se vocês observarem, o sinal da tangente vai ser, da cotangente vai ser o quê, ó? Sempre positiva, tá vendo, ó? Sinal sempre positivo. Concluo que o sinal da cotangente no primeiro quadrante é sempre positivo, certo? Vamos ver no segundo quadrante agora. Vai ser o que, ó? Sempre negativo, tá vendo? Ó? Porque sempre vai cruzar na parte negativa da reta. Vendo? Vamos colocar aqui no segundo quadrante, é negativa a cotangente. No terceiro quadrante, vamos lá. Vai ser o que? Positiva também, tá vendo? Ó? Se vocês analisarem, ó, o prolongamento vai ser no sentido oposto, né, dos outros dois. E vai cruzar na parte positiva da reta tangente lá. Vendo? A gente concluiu o quê? Que no terceiro quadrante é positiva. Vamos ver no quarto quadrante. O quarto quadrante vai ser negativa também, tá vendo? Por quê? Porque o prolongamento também vai ser na direção oposta, vai estar lá na parte negativa da reta, tá vendo? Quarto quadrante negativo. Então vamos lá, novamente. Na cotangente, o primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante negativo, o terceiro quadrante positivo e no quarto quadrante negativo, certo? Sim, pessoal, lembrando, a cotangente ela é definida como cosseno dividido pelo seno, certo? Não se esqueçam disso. Como se fosse o oposto da tangente. Tangente é seno sobre cosseno, então o oposto de seno sobre cosseno é cosseno sobre seno. Bom, se a gente observar agora, ó, o intervalo da cotangente vai ser o quê? Ó? Vamos lá. Vocês concordam que vai ser a mesma coisa da tangente? Ó? Vai cobrir todos os reais, todos os números da reta, tá vendo? Vai cobrir, ó. Tá vendo? Então a gente conclui o quê? Que o intervalo vai ser sempre de menos infinito até mais infinito, certo? Só que você já deve ter percebido também o seguinte. Será que para todo ângulo vai existir esse ponto aqui de intersecção? Não, assim como na tangente existem os pontos de indeterminação. Que nesse caso aqui vai ser 0 graus, ó. Vocês viram 0 graus. Essa reta aqui, ó, o prolongamento de OP com essa reta, nunca vão se encontrar. Porque vão ser duas retas paralelas. E duas retas paralelas nunca se encontram.
Se você analisar, ó, o seno de zero é zero. E 1 sobre zero não existe divisão por zero, certo? Vai ser a mesma coisa em 180 graus, tá vendo? Ó? As retas nunca vão se encontrar. E a gente sabe que o seno de 180 é zero também. Então fica 1 sobre 0, menos 1 sobre zero, que não existe divisão por zero. Então lembrando, a cotangente de 0 graus e de 180 graus não existe, certo, pessoal? A de 90, se vocês verem, o ponto de intersecção do prolongamento do segmento OP com a reta vai ser exatamente esse ponto aqui, tá vendo? Ó? Vendo que o segmento OP está aqui, ó, porque o ângulo é 90. E qual é o x desse ponto aqui? Zero, tá vendo aqui, ó? Vai ser zero. Então, a cotangente de 90 graus vai ser 0 graus. 180 a gente já viu que não existe, né? 270 vai ser o quê? Prolongamento do segmento OP, aqui ó, segmento OP, prolongamento dele até tocar na reta vai ser o quê? Vai ser exatamente aqui e vai ser zero também, certo? Bom, essa aí, pessoal, foi a nossa cotangente. Agora vamos analisar a cossecante, certo? A cossecante é um pouquinho diferente. Ela é definida como 1 sobre o seno do ângulo, certo? E na circunferência, ela é o quê? Ela vai ser a coordenada. A gente primeiro faz o quê? Traça uma reta tangente à circunferência, só que nesse caso no ponto P, certo? Ó, a reta é tangente no ponto P, tá vendo? Ó? E depois disso, a intersecção dessa reta tangente com o eixo y, lembrando, porque é cossecante, com o eixo y, vamos gerar esse ponto aqui. Então, o y desse ponto aqui é que vai ser exatamente a cossecante desse ângulo aqui que está em destaque, certo? Então, vamos lá. Entendido isso, vamos analisar o sinal. Vamos lá olhar o primeiro quadrante, certo? O primeiro quadrante, se vocês observarem, ó, a reta tangente vai cruzar lá o eixo y, sempre na parte positiva, tá vendo? Ó? Assim como no segundo quadrante, tá vendo? Ó? Vocês verem, ó, o ponto de intersecção da reta tangente no ponto P, que é essa aqui tracejada, com o eixo Y, que é esse aqui, vai ser sempre positiva, tá vendo? Ó? Então a gente conclui o quê? Que no primeiro quadrante e no segundo quadrante, a cossecante vai ser sempre positiva, certo? Vamos analisar no terceiro e quarto agora. No terceiro quadrante, ó, sempre negativa, e no quarto também sempre negativa, tá vendo? Ó? Por quê? Porque a reta tangente no ponto P, o ponto de intersecção da reta tangente no ponto P com o eixo Y vai estar sempre na parte negativa dele, tá vendo? Ó? Mais uma vez aí para vocês observarem. Então a gente conclui o quê? Que no terceiro é negativo e no quarto também é negativo. Recapitulando. Primeiro e segundo, a cossecante ela é sempre positiva. E no terceiro e no quarto, a cossecante ela é sempre negativa, certo? Vamos analisar agora o intervalo, certo? O intervalo da função cotangente. Cossecante, quer dizer, sempre confundindo. Ó, observem aí. Ó. Se a gente analisar, ó, vai cobrir... Vocês acham que vai cobrir todos os números reais? Não, né, pessoal? Porque o que acontece? Se vocês verem, ó, o número vem lá de baixo, ó, aí chega até aqui no menos 1, aí depois volta. Aí vem lá de cima, ó, chega no 1 e volta. Tá vendo? Ó? Então, se vocês analisarem, vai ser todo os números reais, exceto tirando, né, o intervalo de menos 1 até 1. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque como a reta é tangente à circunferência, essa reta aqui nunca vai cruzar nessa parte de dentro aqui, ó. Porque para cruzar nessa parte de dentro aqui, ela teria que ser secante à circunferência, ou seja, teria que tocar em mais de um ponto na circunferência. E como ela é tangente à circunferência, no ponto P, o único ponto de intersecção dessa reta com a circunferência é exatamente o P, certo? Tá aí, ó. Então o que acontece? Qual vai ser o intervalo da cossecante? De menos infinito até menos 1, certo? Aí, ó. E de 1 até mais infinito, tá vendo? Ó?
Se a gente analisar, ó, vocês já devem estar percebendo que, ó, no ângulo de 0 graus não existe cossecante, né? Ó, pelo mesmo raciocínio. Se a gente for olhar, a reta tangente no ponto P vai ser paralela ao eixo Y. Então eles nunca vão se encontrar. Então por isso que não existe a cossecante de 0 graus. Mesmo raciocínio para a cossecante de 180 graus. Ela também vai ser paralela ao eixo Y, tá vendo? Ó? E nunca vão se encontrar. Então não existe cossecante nem de 0 graus, nem de 180 graus, certo? A de 90 graus, ó, se vocês analisarem, a reta, ponto de intersecção da reta tangente ao ponto P e o eixo Y vai ser exatamente esse ponto aqui, né? Ó. Esse ponto aqui, o Y dele é 1. Em 270 graus vai ser a mesma coisa, só que vai ser o ponto aqui embaixo, tá vendo? Ó? E o Y dele é -1, certo? Pronto, pessoal, agora vamos ver a nossa última relação, que é a secante, certo? A secante, ela é a mesma coisa, quase a mesma coisa da cossecante, certo? A gente vai traçar essa reta aqui, ó, que ela é tangente à circunferência no ponto P, só que em vez de a gente pegar o ponto de intersecção dessa reta com o eixo Y, a gente vai pegar com o eixo X, que vai ser exatamente esse pontinho aqui, tá vendo? Ó? Então, o X desse ponto vai ser a secante desse ângulo em destaque, certo? E ela é definida, a secante, por 1 sobre o cosseno, tá vendo como está explícito aqui, ó? Então, vamos lá, vamos analisar o sinal no primeiro quadrante, certo? Ó, vocês observarem, ó, o ponto de intersecção da reta tangente com o eixo X vai ser o quê? Sempre na parte positiva do eixo X, tá vendo? Ó? Então a gente concluiu o quê? Que no primeiro quadrante, a secante ela é sempre positiva, certo? Mais uma vez para vocês. Ó. Vamos ver no segundo quadrante agora, certo? Ó, segundo quadrante, o ponto de intersecção vai estar sempre na parte negativa do eixo X, tá vendo? Ó? Então, no segundo quadrante, a gente conclui o quê? Que ela é sempre negativa. No terceiro quadrante, vai ser sempre negativa também, tá vendo? Ó? Por quê? Porque o ponto de intersecção da reta tangente com o eixo X vai estar sempre na parte negativa do eixo X, tá vendo? Agora vamos ver no quarto quadrante. O quarto quadrante, se vocês analisarem, vai ser o quê? Ó? Sempre positiva, pelo mesmo raciocínio. O ponto de intersecção do eixo X com a reta tangente no ponto P vai estar sempre na parte positiva, tá vendo? Ó? Então a gente conclui que no quarto quadrante ela é sempre positiva. Olha aí novamente. Se vocês analisarem agora o intervalo da secante, ó. Vocês podem observar que ele é parecido com o da cossecante, né? Ó. Ele vai lá de menos infinito, ó. Ele vai lá de menos infinito até o -1, ó. Vamos ver agora, ó. Menos infinito até -1. Depois ele volta até menos infinito. Aí vem de mais infinito até 1, tá vendo? Ó? Então, se vocês verem, pelo menos raciocínio, vai ser toda a reta, ou seja, todos os números reais, exceto o intervalo de -1 até 1. Por quê? Porque para essa reta aqui, ó, essa reta tangente no ponto P, cruzar algum ponto aqui dentro, ó, ela teria que ser secante à circunferência. Ou seja, ela teria que tocar em mais de um ponto na circunferência para poder ela ficar aqui dentro, certo? Isso, entendido isso, então agora vamos analisar os casos de indeterminação. Você já deve ter percebido, né? Ó. Por exemplo, em 90 graus, pode perceber que a reta tangente ela vai estar paralela ao eixo X. Tá vendo? Ó? A reta tangente está paralela ao eixo X. Então o que acontece? Elas nunca vão se encontrar. Então a secante de 90 graus não existe, certo? Mesmo raciocínio para 270 graus. A secante de 270 graus, ela não existe. Por quê? Porque a reta tangente no ponto P está paralela ao eixo X. Certo? Bom, pessoal, agora vamos ver alguns ângulos. Ó, se vocês analisarem, a secante de 0 graus vai ser o quê? Vai ser 1. Ó. Porque a reta, ó, reta tangente aqui, ó, ela vem se aproximando tal, até que chega exatamente no ponto A. Então, o x desse ponto A aqui a gente sabe que é 1, certo? Em 90 a gente viu que não existe,
180 vai ser quase a mesma coisa de 0 graus, só que vai ser negativo, né? Ó, porque vai intersectar aqui nesse ponto e não mais nesse. E nesse ponto aqui o x é negativo. Em 270 graus a gente já viu que não existe, certo? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido a aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.